Filme aqui é o filme da vida real de milhões de brasileiros que não suportam mais tanta tolerância com bandido, com criminoso, e de termos sentado na cadeira de presidente da República alguém que a todo momento sinaliza para bandidos e esquece das vítimas. E o final desse filme nós conseguiremos mudar a partir de 2027, com leis mais duras, com investimento pesado em segurança pública por parte do governo federal e com o Congresso Nacional alinhado. Vamos falar aqui do plano de governo do Flávio Bolsonaro para a área da segurança pública. E eu nem voto nele, sabe? Mas eu prefiro falar de assuntos variados, inclusive candidatos, mesmo que eu não vote no cara, porque é melhor você falar de assuntos diferentes do que você concorda, do que você ficar numa bolha só com pessoas que concordam com você, só em assuntos que você fica naquela bolha, sabe? Eu não curto muito isso. É bom analisar, mesmo que seja um pouco desconfortável. Plano Brasil Sem Medo. O plano dele foca, nessa questão da segurança pública, igual o pai dele também focava. Primeira parte, terrorismo urbano. Ele pretende classificar as facções como terroristas. Isso era meio óbvio, porque já vinha falando nisso e é alinhado com os Estados Unidos nessa questão. Inclusive é uma coisa que eu concordo, O Brasil, a classificação do Brasil nesse sentido, ela é bem ruinzinha, Eu acho que a classificação americana e de alguns países europeus, ela faz mais sentido, nessa questão do terrorismo. O Brasil deveria atualizar a lei sobre isso. Asfixia financeira, apreensão de bens, auditorias severas. Isso já é uma questão bem discutida, quando você fala essa questão de utilizar a inteligência. Inclusive a Carbono Oculto, que foi feita em conjunto com o governo federal e o governo de São Paulo, seguiu nessa mesma linha, como já dizia aquele Rodrigo Pimentel. Você tem que focar tanto na questão do território quanto na questão financeira. Um sem o outro não vai funcionar em longo prazo. Isolamento de líderes. Prisão preventiva e rigorosa e total isolamento de chefes criminosos. Se você tem que construir um presídio federal só para poder isolar o cara, isso é um atestado de que os presídios estaduais estão uma bosta, Que não estão conseguindo fazer esse trabalho, que era um trabalho mínimo. Isso aí é o arroz e feijão. Um pouco vergonhoso para os estados. Sistema penitenciário Treva. Ele quer construir esse sistema de presídios dele, que vai ter esse nome, Vai ser chamado Treva. Não sei se eles vão jogar os caras dentro de um alçapão, não vai ter luz nem nada. Me daqui, saga, tire-me daqui! E destinados exclusivamente a criminosos de alta periculosidade, cortando qualquer comunicação externa. Tolerância zero para a comunicação. Bloqueio absoluto de sinal de celular e proibição de aparelhos dentro das unidades. E como eu já falei, cara, isso é um arroz e feijão, Todo presídio deveria ser assim. Restrições severas, regras rígidas para visitas íntimas e controle estrito de correspondência. É outra coisa, Expansão de vagas, ampliação do sistema prisional para desafogar unidades e garantir o cumprimento real das penas. Isso é realmente um problema do Brasil. A gente tem um déficit no sistema carcerário e faz com que o discurso de desencarceramento, que é algo que o PT ele defende, fique muito forte dentro do judiciário. Aí os caras acabam soltando porque não tem vaga, porque tá superlotado, e é algo que qualquer presidente tem que resolver. O Lula não fez nada, E, inclusive já no problema, que não é de hoje, e até agora ninguém resolveu essa merda. Segurança da mulher. O Flávio, ele tá tentando limpar a imagem dele com o público feminino, porque ele tem uma rejeição, o pai dele na verdade, E ele, por consequência, tem uma rejeição muito forte com as mulheres. Eu acho também. Agora, deputado, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Fronteiras e portos. Esse aí também já é coisa antiga também, até agora ninguém resolveu. O Lula chegou a fazer uma GLO no Porto de Santos, mas até agora continua. Porra nenhuma. Fiscalização rigorosa, reforço drástico na vigilância das fronteiras terrestres para bloquear rotas de entrada de drogas e armas. O PCC, ele, basicamente o lucro dele vem do Porto de Santos, que eles exportam para a Europa. Isso aí basicamente focando no PCC.
atuação militar, participação estratégica e ostensiva das Forças Armadas no apoio logístico e operacional. Ele vai mudar a lei então, né? Porque para você fazer isso você tem que fazer GLO ou intervenção federal. Ele vai fazer isso consecutivamente. É algo que o Renan Santos também tá com a mesma ideia. Tecnologia portuária. Instalação de scanners de alta potência em portos críticos, como o Porto de Santos, para estancar o tráfego internacional. Tecnologia muralha brasileira. Reconhecimento facial nacional. Implementação de um sistema unificado de leitura biométrica em rodovias, aeroportos e centros urbanos. Isso daí é algo que a China faz, né? Sim, seria muito bom. Seria realmente muito bom se eles conseguissem fazer isso. Porque assim, uma cidade que é totalmente monitorada, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de cometer um crime, porque sabe que tudo está sendo monitorado. Banco de dados integrados. Conexão instantânea entre polícias estaduais e federais para o cruzamento de mandados de prisão. Isso era uma coisa que estava na PEC da segurança, né? Que até agora não aprovaram isso daí. O Lula mandou isso daí, mas nada, né? Mas era muito interessante. Eles vão padronizar toda a questão da segurança. Inclusive essa questão de dados. Não ia ficar mais algo solto entre os estados. Um trabalho muito melhor. Muito mais rápido, né? É uma proposta boa. Se ele conseguir. Endurecimento de penas. Foi feito agora também recentemente. A lei das facções novas. Então ele pretende continuar seguindo nessa linha. Aumento drástico no tempo de reclusão para crimes violentos e reincidentes costumados. As pessoas no geral já reclamam muito, né? O judiciário solta todo mundo. Puto, né? Principalmente quando o cara é reincidente. A esquerda ela fala muito essa coisa de ressocialização. Mas a prioridade, no fim das contas, é você manter a segurança da sociedade. Se você não consegue fazer o básico, que é manter a sociedade segura, você não tem que pensar em ressocializar ninguém. Não tem como comparar o Brasil com a Noruega, com um país que é muito mais seguro. E eles conseguem fazer isso. O cara comete um furto, ou então o cara faz um assalto, uma faquinha e tal. Aí o cara pega uma pena leve, assim, e continua na rua. Então, tipo assim, fica bem inseguro, né? As pessoas não têm sensação de segurança também. Muito por conta disso. Apoio às vítimas. Redirecionamento de recursos. Desvios de verbas direcionadas a regalias de detentos para fundos de amparo às famílias atingidas pela violência. É interessante, né? Quanta gente aí que não é vítima, né, do crime, do latrocínio, ou então entrou no lugar errado e morreu, né? Não tem nenhum amparo. Agora esse aqui é o resumão do plano, né? Basicamente é isso: combate frontal e asfixia financeira das facções criminosas, sistema prisional rígido, chamado treva, com isolamento total de líderes, tolerância zero à violência contra a mulher e monitoramento ativo, controle rigoroso de fronteiras e portos com apoio militar e tecnológico, implementação da muralha brasileira com reconhecimento facial, leis mais severas e fim da impunidade para crimes graves. Basicamente essa linha aí do plano de governo do Flávio. E assim, um ponto forte, apesar de eu não votar nele, é que ele tem o Guilherme Derrite. Eu acho esse cara bem legal, sabe? Ele estruturou ali a lei das facções, que é algo que eu concordo, então... Legal!